degenerativa encontrou a minha mãe no meio do caminho. E ela sorriu docemente. Algumas coisas que minha mãe falava. B, meu umbigo não sai? Onde está meu pinto? Eu não tenho mais pelo? Acho que minha boca diminuiu. A minha mãe estava se conectando com um corpo que ela não conhecia, enquanto eu ia me habituando com uma mãe que eu também não reconhecia. Segurar a mão dela, por exemplo, ficou muito diferente. O mal de Parkinson tem muitos sintomas. Um deles é um movimento involuntário do corpo. Então, quando eu segurava a mão dela, não tinha mais sossego, quietude, repouso. Parecia que ela estava tentando se desvencilhar de mim o tempo inteiro. Minha mãe não tinha tremores, ela tinha flutuações motoras. Então, ela balançava o corpo quase que o tempo todo. Isso dificultava que ela fizesse coisas simples, como sair do lugar onde ela estava, ou então tirar um cabelo do rosto, se alimentar sozinha. E também não tinha mais silêncio. Eu percebi que ela estava sempre murmurando alguma coisa bem baixinha, tipo um lamento compreensível, incompreensível. Depois de 20 anos de progressão da doença, ela também não conseguia mais dirigir, depois não mais cozinhar, até não conseguir mais andar. É o mal de Parkinson, o mal do Parkinson. E no meio do caminho, também se acumularam reações adversas e doenças secundárias, como distúrbios do sono, ansiedade, depressão e pânico. Os muitos medicamentos que minha mãe tomava começaram a provocar efeitos colaterais, que eram alucinações. Algumas frases que ela começou a dizer, por exemplo, um dia ela falou para mim, B, hoje eu falei muito tempo com a mãe do Paulo, mas ela já morreu, isso não está certo. Outro dia ela falou, eu sinto muito frio às 2 da manhã, será que um pirata me assopra? Quando começou a acontecer, era muito aflitivo, porque personagens aleatórios entravam na nossa história sem serem convidados. E você quer puxar a pessoa daquela escuridão percorrida por esses pensamentos desconexos, mas você não consegue. E essa impotência te aflige, te angustia, te confunde. É um misto de raiva e carinho. E eu tentava entender, interpretar e refletir sobre o que ela me dizia, agora só nas entrelinhas. Ela disse uma vez, eu perdi o ônibus e a voz. E dessa vez não era só delírio, porque ao envelhecer as pessoas realmente perdem a voz. Perdem a vez, se tornam invisíveis. Vai havendo um apagamento em vida, um silenciamento. Alguém responde pelos mais velhos como se eles não estivessem mais ali. Muitas vezes eu levava minha mãe em algum lugar e era a mim que as pessoas se dirigiam. As pessoas falavam, ela gosta de molho na salada? Mas o que ela está sentindo? Ela usa qual tamanho de roupa? Ela pode sentar um pouquinho mais para cima na cadeira? Tem alguém cego na família? Tem alguém cego na família? É porque há muitos anos eu levei minha mãe numa consulta no oftalmologista. Era uma consulta de rotina, talvez para aumentar o grau dos óculos dela. Chegando lá, a médica não se dirigiu em nenhum momento para minha mãe. Até ela soltar a bomba depois do exame. Tem alguém cego na sua família? Porque sua mãe está ficando cega. Eu fiquei sem reação, atrapalhada. Fiquei mais preocupada da minha mãe não ouvir a médica do que pensar ali na hora se tinha alguma pessoa com deficiência visual na minha família. Olha, é coisa de poucos meses, viu? A córnea dela está completamente torta, está turva. Eu nunca vi ficar desse jeito. Assim, sem tato, sem jeito, sem coração e sem falar uma palavra com a minha mãe. Eu fiquei desesperada e pensei, pô, mais essa perda? Meu irmão falou, calma, vamos levar ela em outro oftalmologista. Chegando lá, nesse médico, ele me ignorou completamente. Só falou com a minha mãe. E eu gostei. Na hora do exame clínico veio a surpresa.
há quanto tempo a senhora está usando essa lente de contato? Eu quase morri. Eu falei, mãe, você está com uma lente de contato? Ela falou, não lembro. Sim, ela estava com lentes de contato nos 2 olhos há quase 1 ano. Que foi quando ela conseguia ainda colocar a lente, mas ela esqueceu de tirar e esqueceu de me avisar e eu não percebi. Eu fiquei, obviamente, com muita culpa, com vergonha do médico que falou, calma, infelizmente isso é muito mais comum do que parece. A gente falha mesmo tentando muito acertar. Eu acho que muitas vezes eu também roubei a voz da minha mãe. E eu também respondi por ela. Mas ali eu já estava começando a entender que deixá-la falar qualquer coisa, com ou sem sentido, era o bastante para ela se sentir mais presente. E ela, com frases simples, leves e até divertidas, abriu as janelas do luto e começou a semear a poesia no meu dia a dia. Eu acho que a minha mãe ficou meio Manuel de Barros. Ela falava coisas como, hoje eu abri uma caixa cheia de sol. Os temperos não sabem sentar. A banana está com os olhos cheios de lágrima. Ela parecia ter uma lente de aumento para as sutilezas diárias da vida. Ela também falava coisas como, filha, o FHC abriu uma oficina perto do Habib de Pirassununga. Oi? E outra vez ela falou, B, o enfermeiro me pediu leite do peito, mas eu não vou dar. Eu ria muito. Por que ela achava que o enfermeiro ia pedir leite do peito para ela? De todo modo, não era mais a minha mãe que precisava sair daquele mundo onírico dela. Agora era eu que mergulhava nas suas águas para encontrar ela lá. Então eu saltava, sem filtro, sem senso, sem juízo e sem lógica. E a nossa conversa continuou assim. Mãe, fala a verdade. Você deu leite do peito para o enfermeiro? Não, B. Mãe, fala a verdade. Ela, não, juro que eu não dei. Tá bom, se você der leite, você me avisa? Aviso, mas eu não vou dar, prometo. Eu ouvi uma vez a Vera Iaconelli dizer que as narrativas são importantes para a gente conseguir nomear sentimentos e sofrimentos. Assim, a minha mãe passou a ser a protagonista da sua história e eu era coadjuvante. Ela criava a trama e eu só atuava nela. Porque se para organizar os seus sofrimentos e sentimentos a minha mãe precisava falar de um pedido de leite materno, não ia ser mais um monólogo, ia ser um diálogo, o nosso diálogo. Cada um usa as armas que tem. Como professora, eu sempre criei e contei histórias para os meus alunos e para as minhas crianças. Mas agora era a minha mãe quem criava uma nova história, com vilões e heróis e fantasmas e bananas melancólicas. Mas no faz de conta, claro que também tem dor. A Chapeuzinho Vermelho perde a vovó. João e Maria perdem o caminho de volta para casa. A Cinderela perde o sapatinho. O Coelho Branco perde a hora. E agora eu perdi a minha mãe. Mesmo assim, aquele era meu território. E eu encontrei um balão de oxigênio. Uma fresta de ar para respirar por nós duas. Um sopro fresco num machucado ainda em carne viva. A possibilidade de me despedir da lucidez e reverenciar a alucinação. Os delírios trouxeram de volta o que havia ficado no caminho. Dia a dia, minha mãe se esquecia da instabilidade da doença e do fato dela ser incurável. A realidade difícil ficou um pouquinho mais leve. As limitações físicas se diluíram na fantasia. E minha mãe podia tudo outra vez. Em muitos dias, eu agradeci a demência. Que loucura. Eu anotei durante muitos anos as conversas que eu tinha com a minha mãe. Anotei seus pensamentos e os caminhos, às vezes, tortuosos das suas sinapses. E desses escritos, nasceu o livro Afetos Colaterais. Obrigada. Obrigada.
Obrigada, valeu. Obrigada, gente, muito obrigada pela escuta de vocês. Meu nome é Maria Bopp, para quem não sabe. Esse livro é o livro Afetos Colaterais, que a minha mãe, Bettina Bopp, que está aqui presente, escreveu para minha avó, Maria Elvira. Esse livro já está disponível, ele foi lançado em junho desse ano. Quem quiser, quem não conhece, eu espero que vocês gostem. É um livro maravilhoso que ela escreveu de crônicas para minha avó, que teve Parkinson e que faleceu em 2020. Eu só queria falar muito rapidamente que para mim é muito especial estar aqui na Casa TPM. Eu tenho uma história indireta com a TPM, que é a minha irmã. Desculpa. A minha irmã mais velha, Bruna, ela é jornalista, e o primeiro trabalho dela foi na TPM, como jornalista. E ela era repórter da casa, na primeira edição da revista TPM. Da primeira edição da Casa TPM. Ela não é tão velha assim, calma. Que foi em 2012. E naquela edição, eles estão fazendo um manifesto para combater os clichês que as mulheres combatem desde os tempos das nossas avós. E aí, lá na revista, eles pediram para as repórteres levarem fotos de suas mães e de suas avós para estampar esse manifesto. E minha irmã levou fotos da minha avó, que é a avó desse livro, e a minha avó era absolutamente deslumbrante, e aí as fotos dela acabaram estampando esse manifesto e a Casa TPM. Então tem uma foto da Casa TPM de 2012 com um banner imenso da minha avó, assim, e minha avó foi na casa, então tem uma foto da minha avó com o banner dela atrás, enfim, foi uma homenagem linda. Então eu acho lindo que 11 anos depois eu estou aqui homenageando minha avó mais uma vez, apesar dela ter falecido em 2020, é muito especial. E é isso, eu queria mais uma vez indicar o livro da minha mãe, que minha mãe é uma mulher incrível, a gente brinca que ela é uma alquimista de transformar dores em poesia e arte. E dizer que eu amo muito as mulheres da nossa família e as mulheres que estão por vir também. Obrigada.